Este vídeo é uma das maiores provas que muitas vezes a benevolência que se tem com a imigração dos países da CPLP não pode ser, evidentemente, uma realidade, porque o controle da imigração tem que ser genérico, aplicado a qualquer país e a qualquer zona do mundo, porque neste momento temos uma máfia brasileira e redes criminosas associadas a essa máfia brasileira a disparar, e até vimos, inclusive, um episódio em Carcavelos que tem pessoas que evidentemente têm alguma ligação com os países da CPLP e que nem por isso podem ser uma imigração mais facilitada. A segurança nacional tem que estar em primeiro lugar e, portanto, venha o problema de onde vier, tem que ser tratado de forma racional, objetiva e sem grandes sentimentalismos. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, PCC espalha-se em Portugal, máfia brasileira instala-se e redes criminosas disparam. Entram discretamente, vivem em zonas de luxo, movimentam milhões e deixam um rastro de violência. O primeiro comando da capital, uma das maiores organizações criminosas do mundo, está cada vez mais presente em Portugal e as autoridades já olham para o fenómeno com crescente preocupação. E, portanto, obviamente que isto é uma máfia muito conhecida na América Latina e que, por causa da nossa permissividade com a imigração vinda dos países da CPLP, porque achamos que deve ter hoje em dia um tratamento especial, eu da minha parte discordo, acho que o controle tem que ser rígido, venha de que parte do mundo vier, e agora estamos a enfrentar as consequências disso mesmo, até porque nós sabemos que muitos destes países têm grandes grupos criminosos organizados. No caso do Brasil, há literalmente zonas do Brasil totalmente controladas pelo crime organizado, e nós tratamos Portugal como se importássemos pessoas indiscriminadamente por virem dos países da CPLP, que de repente não temos que ter qualquer atenção ao que lá se passa e aos fenómenos que são bastante recorrentes. Bem sei que o Brasil não é um território homogéneo em que todas as realidades são iguais entre si, tenho plena noção disso, apesar de que nunca estive no Brasil. Por outro lado, temos que reconhecer que há muitas redes organizadas de criminalidade e pessoas que vêm para cá com hábitos e formas de estar absolutamente inaceitáveis e, portanto, o controle da imigração tem que ser transversal. E aqui não há qualquer tipo de discriminação. Se repararem, o que eu estou a dizer verdadeiramente é o controle é indiscriminado, não pode haver nenhum país que tenha qualquer tipo de facilitismo, porque arriscamos-nos rapidamente e muito facilmente a importar os piores hábitos desses países. Com origem nas prisões brasileiras nos anos 90, após o massacre, o PCC evoluiu de uma organização de reclusos para uma rede internacional altamente estruturada, com ramificações na Europa. Hoje, Portugal surge como um dos principais pontos de apoio da organização fora do Brasil. As estimativas apontam para cerca de 90 membros do PCC em território nacional, incluindo figuras de topo. Muitos chegam já integrados na estrutura e encontram em Portugal um ambiente favorável para operar, seja no tráfico de droga, seja no branqueamento de capitais. Aliás, nós vimos há uns meses atrás, no ano passado, já não foi este ano, no ano passado, creio que a meio do ano, não sei se era, acho que deve estar mesmo a fazer um ano, talvez final de março, início de abril, maio, não sei, não tenho bem ideia, mas foi no ano passado em que vimos literalmente uma execução sumária em plena luz do dia. Acho que era na zona da Amadora e depois veio-se a concluir que tinha que ver com estas ramificações do PCC na Europa. E, portanto, eu não sei sinceramente que mais provas é que se precisa. As zonas que podem ter mais benevolência é de onde percebemos que pode haver menos criminalidade, nomeadamente associado meramente a estatísticas e a dados. Eu acho que pode perfeitamente ser criado, por exemplo, um algoritmo ou alguma coisa do género, em que as cotas da imigração são distribuídas também consoante as estatísticas que nós vemos do país. Não podemos esperar que num país que tem uma cultura que trata as mulheres como animais de estimação, e até nem animais de estimação, porque os animais de estimação tendencialmente até são bem tratados, estou a falar de tratar mesmo as mulheres como pessoas inferiores, como seres menos dignos. Não podemos esperar que essas pessoas entram num avião e se esquecem de todos os seus hábitos culturais e de repente na Europa vão tratar as mulheres como pessoas iguais. Não vai acontecer.
Não vai acontecer. Pessoas iguais na sua dignidade, evidentemente, porque os homens e as mulheres são diferentes, mas são igualmente dignos. O meu ponto é simples. Se há hábitos evidentes, estatísticas, dados que dão nota de que há determinados problemas nesse país, talvez se nós importarmos pessoas em massa desse país, vamos também importar em massa os seus problemas. E eu, da minha parte, não quero importar problemas de outros países, e isso fica evidente com a questão do PCC, fica evidente com a sessão de facadas que houve na zona do Martim Moniz, que depois veio o Sr. Rana a público dizer: não se chateiem com isto não é nada convosco, isto são malta de 2 partidos diferentes do Bangladesh que decidiram trocar umas facadas. E eu fico a olhar para a televisão e a pensar: desculpa lá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que o meu país tem a ver com a vossa troca de facadas política? É que se os meus amigos acham que se faz política à facada, podem fazê-lo no vosso país de origem. Agora, não me venham para cá trazer esfaqueamentos políticos pelas vossas ideias e pelos vossos conflitos partidários. Eu não tenho nada a ver com isso. E, portanto, nós temos os nossos problemas, Portugal tem os seus problemas, todos os países têm os seus problemas, e, portanto, não me peçam para importar em massa os problemas de outros países. Já tenho os meus. Portanto, acho que é suficiente. Esta presença da organização não se limita ao submundo. Há suspeitas de investimentos em empresas, imóveis de futebol, utilizados para lavar dinheiro proveniente do narcotráfico, vida de luxo e crime internacional. Um dos casos mais mediáticos é o de Igor Daniel Zago, conhecido como Hulk, considerado um dos principais traficantes brasileiros e figura relevante do PCC na Europa. Foi detido em Cascais, onde vivia numa mansão no condomínio privado com uma renda mensal de cerca de 10 mil euros. A partir daí, alegadamente coordenava operações de tráfico entre o Brasil e a Europa. E, portanto, nós temos que levar isto em consideração. Isto não pode ser desprezado. Estamos a falar numa situação demasiado séria. Tráfico de droga, branqueamento de capitais, execuções sumárias. Isto tem que acabar. Isto não é problema que as pessoas queiram importar para Portugal. Ainda para mais, se vocês pensarem num país que está profundamente dependente de um setor como o turismo, adivinhem o que é que acontece. Número 1, numa situação de guerra, em que se Portugal, por exemplo, estiver em guerra, obviamente que um setor como o do turismo não será propriamente apetecível por um estrangeiro. Eu, da minha parte, não faço tensões, genericamente falando, de fazer turismo num país em guerra, mas isto é apenas o meu ponto de vista. Evidentemente, as pessoas depois farão as suas escolhas. E, por outro lado, eu não quero ir para um país que tenha, por exemplo, a capital da violação, que eu acho que é a Índia, se não me falha a memória. Não quero, lamento, não quero. Não quero ir para o Brasil, onde a criminalidade violenta é das maiores do mundo, ou a maior do mundo. Acho que era a criminalidade violenta, era. Portanto, não quero fazê-lo, porque coloca em risco a minha pessoa, a minha segurança pessoal, coloca em risco a minha família, e eu não quero colocar em risco a minha família. Portanto, quais é que são os países e os destinos que uma pessoa racional vai optar quando vai de férias? Um país que seja estatisticamente seguro, que seja, enfim, tranquilo de vocês passarem por lá sem levar um tiro, que uma mulher possa andar na rua sem ser assediada ou pior, e, portanto, eu acho que isso são escolhas evidentes. E num país como o nosso, que se gaba de segurança, que depende do turismo, importar problemas do terceiro mundo transforma-nos no terceiro mundo e dá-nos cabo de um dos principais setores de atividade, que, diga-se de passagem, eu não considero que devesse ser o principal setor de atividade, porque é um setor altamente volátil, problemático em circunstâncias de crise, e nós, na altura de crise, precisamos de indústria funcional, precisamos de soberania, etc. E, portanto, quem depende de um setor como o turismo está destinado a ter problemas sérios de médio e longo prazo, e talvez curto, face à atual situação do mundo inteiro. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos, entretanto, muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Têm as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.